domingo de junho é o dia do Pastor Batista e nós comemoramos com muita alegria. Diversas foram as mensagens que nosso pastor recebeu e alguns vídeos nós vamos compartilhar agora com você, homenageando o carinho que nós temos pelo Felipe Niemeyer. Olá, estou aqui por um motivo muito especial, fazer uma homenagem ao pastor Felipe pela passagem do dia do pastor Batista e gostaria de agradecer primeiramente a Deus por tudo que ele designou o pastor Felipe, né, para que ele fosse um homem, um servo do Senhor, e agradecer também ao pastor Felipe pela paciência, pelo amor, pelo cuidado com todos nós. E gostaria de deixar uma palavra que está em Jeremias 3, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Que palavra, né? Realmente o pastor é uma pessoa designada a fazer isso, né? Fazer a vontade do Senhor, conforme o que o Senhor quer que seja feito, né? Conforme a vontade dele, e com sabedoria e com entendimento. Então, que o Senhor possa cada vez mais acrescentar na vida do pastor Felipe essa sabedoria, esse entendimento, este amor, este cuidado. E muito obrigada, pastor Felipe. Muito obrigado mesmo por todos esses anos junto com a gente, por todas as orações, por todo o cuidado, as preocupações que tem conosco. Muito obrigado. Eu agradeço e te digo feliz dia do pastor. Um abraço. Pastor Felipe, Deus abençoe sua vida, que possa sempre cumprir a vontade de Deus no seu ministério. Deus esteja contigo. Um forte abraço. Olá, estou aqui para desejar um parabéns para o nosso pastor pelo dia dele e dizer que nós amamos muito ele, que ele é uma pessoa muito preciosa e única para nós e está sempre do nosso lado, sempre nos apoiando, nos trazendo palavra de conforto, de alegria, de ensinamento e que ele sempre nunca nos abandonou, sempre nos deixou confortáveis, sempre nos deu todo o apoio. Então, ao longo desses anos, ao longo dessa nossa caminhada, nós lhe desejamos muitos e muitos anos, que o Senhor continue essa pessoa maravilhosa. Deus abençoe, hoje e sempre. Gratidão por tudo. Boa noite, pastor. Como é que tá? Tudo bom? Então, quero te parabenizar pelo teu dia, para que Deus te abençoe, tu e a tua família, e porque seja cada vez mais usado esse chamado que Deus teve para ti, e te agradecer por tudo que tu te representa aí para a igreja, para os nossos irmãos aí. Obrigado pela liderança, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Então fica o meu abraço, minha felicidade e um forte abraço para ti e tua família aí. Oi, pastor. Então, tô passando aqui para gravar um recado, né? Já que é dia do pastor. E eu pensei em muitas coisas para falar e não vinha nada na minha cabeça. Procurei versículos, até achei um devocional de 1989 aqui e pensei, não, é aqui que vai estar o grande recado, homenagem que eu vou dar pro meu pastor hoje. E não foi. E eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que, no fim, às vezes, o que a gente tem que perceber é que tem coisas que a gente não explica e foi Deus quem fez, foi Deus quem preparou. E acho não, tenho certeza que todo o carinho que eu tenho por ti hoje foi porque Deus preparou e fez com que
hoje eu fosse pastoreada por você. E eu sou muito grata por isso. Como filho e como ovelha. Olha lá, atenção, 1, 2, 3 e... Chá. Eu tenho muito orgulho de ser pastoreado pelo meu pai. Como é que é o nome do teu pastor, filha? O nome do teu pastor é Felipe? Mamãe. Chama o pastor. Pastor! Chama. Pastor! Ô, pastor! Chama. Felipe! É o pastor? Pastor! Chama o pastor, vê se ele te ouve. Fala, pastor! Pastor! Fala, Leão, pro pastor. Que a graça do Senhor continue sempre sobre a tua vida. É um privilégio nós sermos pastoreados por ti. E também é um privilégio servir ao Senhor e ao teu lar. Ao longo desses anos, nós temos tido momentos de alegria, momentos de desafios, mas sempre com aquele nosso alvo, né? Servir ao Senhor com alegria. Enquanto nós tivermos a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Um grande abraço. Manda um beijo lá pro papai. Lá um beijão pro papai. Beijo pro pastor. Diz tchau, pastor. Tchau, pastor. Isso. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá.
tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscito os mortos, ando sobre as águas, acalmo a tempestade. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri, eu já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscito os mortos, ando sobre as águas, acalmo a tempestade. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Olá, muito boa noite. Que bom que estamos juntos. Que bom que nós podemos estar desfrutando da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar você para orar. Já pega a sua Bíblia, deixa aberta lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que daqui a pouquinho nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Agora eu queria convidar você para nós orarmos, para que a gente possa juntos refletir na mensagem desta noite. Na semana passada, o pastor Felipe falou a respeito do manter o foco do nosso relacionamento com Deus. Nessa semana, nós vamos meditar sobre manter o foco em nós, manter o foco no cuidado com a nossa vida, o cuidado com a nossa saúde física, espiritual, emocional. Vamos orar? Pai amado e Pai bendito, muito obrigada pela nossa vida. Obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, porque devido à tua misericórdia, esta é a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigada pelo teu cuidado com a nossa família a cada dia, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Pelo nosso trabalho, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na dependência do Senhor. Obrigada pelo teu cuidado sobre a vida deles, Pai. Oramos pela tua providência, Senhor, de uma porta de trabalho, Senhor. Intercedemos pela nossa saúde neste tempo onde temos aprendido a valorizar a nossa saúde e também o tempo que temos tido, Senhor, disponível para estar na tua presença. Agora queremos compreender a tua palavra. Abre a nossa mente, que o teu doce Espírito nos conduza ao entendimento profundo da tua Escritura, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom,
Nesse tempo onde nós temos vivido tudo intensamente, algumas coisas sempre acabam acontecendo. Algumas pessoas ficam estressadas porque querem as respostas para ontem, algumas pessoas ficam angustiadas, algumas ficam com medo, algumas ficam frustradas, se comparam umas com as outras. Tudo pode acontecer, cada um administra as suas emoções de uma forma. Eu gosto muito de pensar no ser humano como um todo. Nós não somos somente espirituais, nós não somos somente físicos, nós também temos as nossas emoções. E neste tempo ela está à flor da pele, eu sei disso, eu também tenho emoções, eu também passo por isso. Como mãe, em casa, eu tenho que administrar coisas que antes eu não estava administrando. Eu estou presenciando coisas que antes talvez eu não percebesse. Como professora, tenho vivido um universo totalmente diferente daquele que eu vivia antes, onde eu deixava algumas coisas na escola e que eu retornaria na segunda-feira para resolver, mas que agora eu tenho que resolver porque ela também está na minha casa. Como serva de Deus, eu também tenho atividades como o serviço no reino, que não fica só lá na igreja, vem também para minha casa. Então, todas essas coisas juntas precisam ser bem administradas. Eu gosto muito de pensar no texto de Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas. A maior dificuldade que nós temos agora é administrar o tempo de cada coisa. Esse é o grande desafio. E quando nós estamos com muitas coisas, tudo muito intenso, nós passamos por alguns desafios sim. Eu sei bem disso e eu também passo. Semana passada, o pastor falou a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. Falou sobre os atributos de Deus, o nosso relacionamento com Deus. Mas o texto que ele deu ênfase também falava na sequência sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus, o amor de Deus acaba gerando frutos do Espírito na minha vida. E eu tenho este amor que faz com que eu me ame, que eu me cuide, que eu me valorize. E isso faz também com que eu tenha condições de amar o próximo. Quando eu não consigo me amar, eu tenho dificuldades de amar o meu próximo. Eu projeto no meu próximo as minhas necessidades e, por consequência, eu acabo dependendo dele. E essa dependência gera algo muito ruim, tanto para mim quanto para a pessoa. Porque nós precisamos ser satisfeitos em Cristo, nós precisamos ser plenos em Cristo. Então, a partir daí, eu comecei a refletir nos últimos dias sobre um texto que eu gosto muito, de um homem de Deus, extremamente obediente a Deus, extremamente temente a Deus, que estava vivendo a vontade de Deus, fazendo o propósito de Deus, e de repente ele se viu perseguido. Ele se viu perseguido e quando ele se viu perseguido, ele ficou extremamente angustiado e a palavra de Deus nos traz algumas coisas que nós vamos analisar nessa noite. Vamos ler então? 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler com você a partir do verso 3. Mas depois, com calma, eu sugiro que você leia todo o 19, do 1 ao 18. Eu vou abordar a partir do verso 3, diz assim: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo.
o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou e comeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que forem mortas por Azael serão mortas, as que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Eu queria pensar com você a respeito de tudo que nós estamos vivendo, seja lá qual é a sua profissão, seja lá aquilo que você tem passado. Eu sei que tem sido muitas coisas que você tem passado, aí já se vão desde o período em que estamos na nossa casa, março, abril, maio, junho, estamos no meio do mês de junho, já não é mais período de quarentena, né? Já são 4 meses e daqui a pouco, quando nós piscarmos os olhos, passou um semestre. Não tem como resetar o ano, não tem como apagar o ano, mas sim há uma proposta de nós reescrevermos este ano, de nós nos adaptar a tudo que nós estamos vivendo. Seja em qual área da sua vida é necessário fazer isso. Então não é um tempo da gente se esconder, um tempo de nós nos culparmos, não é um tempo de nós ficarmos presos na caverna. Veja que nós estamos tratando de um homem que estava sendo perseguido por fazer a vontade de Deus. Um homem que acabou sendo vítima de uma fala onde o rei Acabe chega na esposa Jezabel e conta tudo o que ele tinha feito cumprindo a vontade de Deus. E olha bem, esse homem ele acaba ficando com medo da retaliação. Ele acaba ficando com medo de tudo aquilo que ele ia viver, inclusive de perder a sua própria vida. Ele sabia o Deus que ele tinha crido, ele sabia que Deus tinha cuidado dele até ali, mas ele sabia também que ele poderia morrer, porque ele estava sozinho. A Bíblia assegura, a Bíblia é clara dizendo que ele estava sozinho. Aqui diz, todos morreram, e ficou só eu. Eu fui o único que sobrou, no verso 10 diz isso, eu fui o único que sobrou. Você imagina você ser o único que sobra diante
de uma matança, né? Então, veja bem, nós precisamos compreender que existem momentos na vida que acontece de nós ficarmos com medo e de ficarmos muito tristes. A depressão, ninguém está imune a ela. A depressão ela é uma doença e ela precisa ser entendida e ela precisa ser tratada. Existem médicos para isso. Existem pessoas capacitadas por Deus para que possam nos ajudar neste momento. E nós não precisamos e nem devemos negligenciar isso, certo? A depressão do Elias foi desencadeada pelo medo. No versículo 3 diz assim: Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. A depressão ela pode ser causada de uma forma bioquímica, ela pode ser de uma forma genética ou ela pode ser de uma forma psicológica ou até do momento que a pessoa está vivendo. Então, neste momento específico, Elias estava deprimido. Elias estava deprimido. E essa depressão dele, ela está ligada também à sua baixa autoestima. Ele começa a se comparar. Veja aqui no versículo, deixa eu pegar aqui com você. Veja o versículo que diz aqui, no versículo 4, onde ele diz assim: e foi para o deserto, o versículo diz, e foi para o deserto andando um dia inteiro. Eu fico imaginando Elias angustiado, naquele momento sozinho, andando sem direção, sem saber o que fazer. Então ele sai andando e anda o dia inteiro e de repente quando ele está cansado ele senta na sombra de uma árvore e tem vontade de morrer. E aí ele abre o seu coração para o Senhor e diz assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Olha a comparação. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Neste momento aqui, a gente percebe que ele está com a autoestima baixa, ele está se recordando das coisas que não deram certo, dos erros dos seus antepassados. Você já passou por isso? Se olhar lá alguma coisa que de repente seus pais, seus avós viveram e você projetar a comparação na sua vida, achando que você não é capaz de mudar a sua história com o Senhor, que o Senhor não pode fazer diferente, pensa. Eu tenho certeza que em algum momento, assim como eu, assim como Elias, você também já passou por isso. Os estágios da depressão de Elias, eles passam por 3 estágios muito interessantes. O primeiro é a fuga. Perceba que ele fugiu, ele estava com medo, ele fugiu. Para onde? Para o deserto. Ele foge, ele sai caminhando. O segundo momento do estágio a gente percebe quando ele diz: eu não quero mais viver. Senhor, tira a minha vida. Eu não quero mais viver, não faz mais sentido para mim viver. E o terceiro estágio é quando ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, a caverna é um lugar escuro. É um lugar onde muitas vezes as pessoas querem ficar escondidas. A caverna pode ser o seu quarto. A caverna pode ser embaixo das suas cobertas, sem querer atender telefone, sem querer entrar em contato, sem querer se reunir nesse conceito novo de onde nós nos reunimos. E nós estamos acompanhando aí o chat, tenho certeza que você tem falado aí conosco, tem mandado pedido de oração, você tem compreendido que não é possível estarmos juntos, reunidos presencialmente, mas estamos reunidos como igreja, como amigos, aqueles que nos visitam nesta noite, também através desse universo virtual que nos aproxima neste momento, é o que nós temos neste momento. Você também já pode ter passado por isso, ou pode estar passando por isso. Mas eu quero alertar para você que a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado na sua casa: a caverna não é o seu lugar. Talvez você esteja, você e o seu cachorrinho ou seu gatinho, olha para ele e diz: a caverna não é o nosso lugar. Não é o meu lugar não, tá? Não é o que Deus tem para mim. Veja que é interessante que Deus, ele sempre cuida de nós. No momento em que Elias, no versículo 5, estava lá, deitado debaixo de uma árvore, ele caiu no sono. O nosso corpo, Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso,
que quando o nosso corpo ele está em um momento de ataque, quando nós estamos fragilizados, muitas vezes até desidratados, para que a gente possa se recompor, muitas vezes acontece um desmaio, muitas vezes sono profundo, alguma coisa que desliga o nosso corpo para que a gente possa se recompor. Naquele momento ele estava cansado, ele estava desmotivado, ele estava angustiado, ele senta debaixo da árvore e ele descansa. E naquele momento de descanso, Deus usa um anjo para chegar e tocar em Elias. E o anjo diz o quê? O anjo parece a minha mãe. Se levanta e come. Eu não sei quem tem sido o anjo que Deus tem mandado na sua vida que diz assim, te levanta e come. E ainda diz assim, no versículo 5, que Elias olhou em sua volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. A Bíblia traz diversas vezes a referência que Jesus é o pão da vida, é a água viva, porque o pão ele nos sacia, a água ela nos hidrata. É uma comparação para que a gente entenda que Jesus é tudo o que nós precisamos. Ainda ontem nós recebemos aqui em casa uma visita, um carinho, uma pessoa veio e nos trouxe um pão. O pão era tão grande que mal cabia nos meus braços, sem exagero. E o pão estava quentinho, assado, recém-assado, maravilhoso. Então veja o que Deus fez. Deus enviou um anjo com a providência para que Elias comesse. E ele comeu e depois ele dormiu de novo. E aí novamente o anjo acorda e diz o que para ele? Come de novo. Te alimenta. Te alimenta. Você precisa se alimentar. Às vezes tudo que nós precisamos é compreender que num tempo onde está tudo tão corrido, tão agitado, o tempo que é uma riqueza preciosa de estarmos na presença do Senhor é tudo que nós precisamos. É sentar na sua rede, na cadeira de balanço, no sofá da sala, talvez nos fundos de casa, naquele deck bonito, né, Sheila e Alcides, aí olhando as plantinhas, e ter acompanhado aí pelos status, aquelas plantinhas bonitinhas. É tudo que você precisa, né, Dina? Olhando lá o açude bonito, o irmão Walter e a irmã Márcia lá olhando o açude, aquele sofá bonito virado pro açude. Tudo que você precisa é um cantinho para sentar com Deus, né, Andréia? Aí no sítio, na sua chácara, tudo que você precisa é sentar com Deus e se alimentar da palavra dele. O que nós precisamos é estar na presença dele. E aí naquele momento ele come pela segunda vez. E veja que eu já li esse texto diversas vezes e me chamou a atenção algo. Diz assim, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. No versículo 8 diz assim, Elias se levantou e comeu e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Quer dizer o seguinte, que esse período em que ele estava deprimido, ele não durou só um dia, não durou só uma semana. Perceba que ele andou 40 dias e 40 noites, e eu não sei quanto tempo ele já estava com essas angústias, essa depressão dele. Ele caminhou e ele foi até onde? Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. Olha só o versículo 9, ele andou 40 dias e 40 noites. Ele deve ter conversado muito com Deus durante este período, ele deve ter pensado muitas coisas, e quando ele termina a caminhada até o Monte Sinai, que é um lugar sagrado, um monte sagrado, o que ele faz? Ele entra para uma caverna de novo. Né? Ele saiu lá debaixo daquela árvore, que o anjo foi, tocou ele, cuidou dele, ele levanta e ele caminha 40 dias, 40 noites e ele acha uma caverna e ele se esconde dentro da caverna, onde ele entra no seu terceiro estágio de escuridão, conforme eu falei, onde ele se esconde num lugar escuro. E ali ele precisa ter o quê? Um momento com Deus. Aqui, quando ele chega lá no fundo do poço, quando ele chega no momento onde ele já não tem mais forças, o que acontece? É onde ele abre o coração dele para o Senhor. É aqui que ele consegue abrir o coração de uma forma inteira. Até então ele pede para morrer, mas agora ele começa a dizer por que ele está sentindo tudo isso. Agora ele está alimentado, agora ele já descansou, agora ele consegue dizer, veja bem no versículo 10 diz assim,
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou essa aliança contigo. Ele está frustrado, ele já tinha ensinado a palavra, ele já tinha vivido coisas com Deus e o povo de repente está fazendo o quê? Está abandonando aquilo que aprendeu. Eu sei muito bem o que é que Elias está sentindo. Muitas vezes eu senti também vontade de dizer assim, Senhor, tô fora desse negócio. E não é crime nenhum você muitas vezes olhar diante daquilo que você semeou e ver que a coisa está desgringolando. Quantos de nós já passamos por isso? Só que aí a gente precisa lembrar que não depende de nós, que quem está no controle é Ele, não somos nós. E ele entendeu isso neste momento e aí ele teve um encontro com Deus. Deus provou para ele que não estava nem no vento forte, Deus falou com ele que não estava no terremoto, Deus se manifestou diante dele e disse, nem no fogo, mas de repente lá no vento, no sussurro calmo e suave, Elias conseguiu compreender que Deus estava com ele. E Deus entra com uma providência a Elias, dizendo, olha Elias, você não está sozinho, eu estou te mandando aqui, Eliseu vai te suceder, Eliseu vai caminhar contigo e Eliseu vai te suceder. Meus queridos, momentos onde a gente precisa refletir. O que eu estou vivendo? O que tem feito eu acordar de manhã, de repente pegar minha xícara de café, me encostar no sofá e deixar todo dia correr e quando chega no final do dia, muitas vezes eu não comi, não fiz nada, fiquei lá com a minha xícara de café. Às vezes eu dormi o dia inteiro, ou então eu vou no trabalho e volto no piloto automático. O que tem acontecido com a minha vida durante este período em que eu estou em casa? Neste período em que o Senhor reservou para que eu pudesse também ter um tempo com Ele. Como eu tenho vivido isso? Será que eu estou precisando de ajuda? Meus irmãos, não é crime nenhum, pecado nenhum buscar ajuda. Reconhecer a nossa vulnerabilidade é um sinal de coragem. Reconhecer que eu preciso de ajuda, às vezes é uma ajuda química com medicamentos, às vezes eu preciso que o médico olhe, verifique meus exames, eu preciso de uma ajuda às vezes com uma terapia, às vezes o que eu posso resolver é diante de uma conversa com um irmão, com um amigo, onde a pessoa vai orar por mim e eu vou ter um resultado. Eu conheço histórias, eu já vivenciei histórias com pessoas em que eu orava por essa pessoa, eu caminhava com ela, eu clamava ao Senhor e de repente quando a pessoa começou a fazer terapia, começou a contar coisas que ela não conseguia, de repente até se abrir comigo, mas ela foi até o médico, ela conseguiu, ela começou a superar etapas, de repente aqueles medicamentos já não eram mais necessários, ela começou a perceber o quanto ela era amada por Deus, ela lia as escrituras, ela estava fazendo tratamento, a terapia, mas ela começou a perceber o quanto ela era amada por Deus. E aí quando viu, ela superou aquilo ali. Às vezes são momentos que a gente precisa de um cuidado. Talvez o que você esteja vivendo nem é uma depressão. Talvez é só uma angústia de como vai ser o dia de amanhã. Que novamente nós não temos o domínio sobre isso, nós nunca tivemos o domínio. O que nós estamos tendo agora é tempo para observar todo um cenário novo, né? E eu sei porque eu trabalho com pessoas que querem respostas, e querem respostas para ontem, querem projeções para daqui a 3, 4, 5 anos. E eu não tenho respostas nem para o final dessa semana, onde a gente tem orado e perguntado, Senhor, é possível fazermos o culto presencial? Hoje é sábado e nós estamos pensando, é possível nos encontrarmos amanhã? É possível, de repente, na próxima semana fazermos isso? Quando nós estamos fazendo a coleta de alimentos no mercado para poder doar na segunda-feira, é tão interessante porque cada semana nós recebemos o necessário para segunda-feira quando a gente chega na igreja. Quando nós chegamos na igreja na segunda-feira,
Deus tem enviado maná no sábado. No sábado nós coletamos os alimentos, as irmãs vão para lá, passam o dia inteiro no mercado, chega no final da noite, selecionamos os alimentos, montamos os kits, deixamos tudo organizado, as irmãs se organizam na ação social para separar os kits de roupa, coberta. E aí o que nós fizemos na segunda-feira? Segunda-feira nós vamos até a igreja, vamos colocando de pouco em pouco as pessoas dentro da igreja, nos espaços separados, conforme as orientações. A pessoa entra, é higienizada, ela senta, ela ouve a palavra com o pastor ora com elas e depois nós atendemos uma a uma para entregar o cesto básico, para conversar com ela, para oferecer estudo bíblico. O que nós temos percebido? Que se nós tivermos 8 pessoas, nós teremos 8 cestos básicos. Se nós tivermos 19 pessoas, nós temos 19 cestos básicos. Nenhum a mais e nenhum a menos. É exatamente aquilo que é necessário para aquela semana. Então, meus irmãos, nós temos aprendido a descansar no Senhor. Descansar, confiar no Senhor. Como vai ser o dia de amanhã? Não sei. Quem está estudando, está na escola, como é que vai ser o final do semestre da faculdade? Não sei. Como vai ser o estágio do curso técnico? Não sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso me basta. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está comigo em todo o tempo. Conteúdos de escola a gente pode depois, aos poucos, ir recapitulando. Aos poucos nós vamos reorganizando. Vidas não tem como a gente trazer de volta. É interessante que Hebreus diz que ao homem caberá viver uma única vez. E o salmista diz que a vida é breve. Então, além de você viver uma única vez, ainda essa vida é curta. Então, já que você está nesse período em casa, já que você está nesse período tendo tempo, aproveite e mantenha o foco em você. Cuide do seu relacionamento com Deus e cuide de você. Na próxima semana, nós vamos estar meditando sobre manter o foco com a nossa família. Aproveite essa série de mensagens, mantenha o foco, mantenha o foco. Lembre-se o quanto eu e você somos amados pelo Senhor e não vamos perder o foco. Confie no Senhor, vamos viver um dia de cada vez. Quando for possível, é possível sair para trabalhar? Agradeça. Vá, trabalhe, porque tem muita gente precisando de trabalho, muita gente querendo voltar ativa. Então não seja você dizer, não, eu não vou. Se é possível, vá. Se não é possível, ok, obedeça, mas dependa totalmente de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana.